Cooperação na obra do Criador. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, comenta Kardec no Livro dos Espíritos. Através do trabalho, os homens colaboram com os demais espíritos na obra da criação. Pelo trabalho inteligente que o espírito opera sobre a matéria, em sua própria vantagem, diga-se de passagem, no começo, né? Eu vou botar água para ser encanada, não vou mais querer sair, né? Então eu vou acertando aqui, arrumando ali, calçando aqui, eu vou mudando, vou melhorando as condições. Então, pelo trabalho inteligente que o espírito opera sobre a matéria, em sua própria vantagem, ele auxilia a transformação e o progresso material do globo no qual habita. Então nós vamos melhorando o planeta à medida que nós atuamos. Então você põe uma ponte para atravessar daqui e ali, você abre um caminho para poder passar, faz um túnel, você vai melhorando as condições de vida, né? Da escola, nós damos uma melhorada na escola. É assim que, progredindo, ele auxilia a obra do Criador, de quem é um agente inconsciente. Então, na realidade, tudo vai melhorar, o planeta vai estar tudo em evolução, tudo. Não tem nada que está parado, está tudo em evolução e tudo continuando. O Criador continua criando, então você tem galáxias nascendo, galáxias morrendo, espíritos começando, mundos primitivos, provas, expiações, sei lá quantos tem na mesma situação que nós. Na galáxia, nas galáxias. Isso aqui não para. Os animais que estão aqui com a gente estão evoluindo. Os vegetais estão evoluindo. Então a gente, mesmo inconscientemente, acaba cooperando na obra do Criador. Nós estamos aqui também trabalhando para isso aí, né? Que mais? Ajudar a desenvolver a inteligência. Então isso nós já comentamos também. À medida que a gente vem para cá, a gente é obrigado a desenvolver. Então cada vez que a gente vem para cá, aí você vai estudar, porque você quer uma vida melhor, você vai dar uma vida melhor para o seu filho, quer que ele estude, que ele tenha uma oportunidade de trabalho. E com isso, cada vez que a gente vem para cá, então não é de estranhar que cada vez que nascem as crianças, elas vão ficando mais sabidinhas, porque elas já passaram por aqui antes. E como lá está mais ou menos 100 anos na nossa frente, eles mexem com os tablets nossos aqui, com os celulares, com a maior tranquilidade. Nós aqui, os mais velhos, que tem dificuldade depois para manusear. Porque quando a gente estava lá, não tinha ainda. E lá, não é que lá fica todo mundo com aqueles roupão, tocando harpa, sem fazer nada, o tempo inteiro sentado. Não, lá fica estudando, fica trabalhando, os cientistas continuam, os compositores vão tentar aperfeiçoar, os músicos vão se aperfeiçoar nos instrumentos, tem escolas, hospitais. Para mim não vai faltar trabalho lá. Não vou ficar desempregado, porque lá é o seguinte, ou você trabalha ou dá trabalho para alguém. Então, ajuda a desenvolver a inteligência. Pela encarnação, a atividade obrigatória do trabalho que exige do espírito permite o seu progresso intelectual. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, não era assim? E olha que hoje a gente está usando tanta coisa que a maioria não tem nem noção como é que funciona, né? Nem noção.
Você usa, vai lá, aperta o botãozinho do micro-ondas, esquenta tudo, parece tudo mágico. Mas tem um monte de gente que teve que estudar, quebrar a cabeça para poder fazer aquilo lá. Né? Você passa, faz um exame de ressonância magnética, tomografia. Que bom, né? Celular funciona, você baixa, vê, fala com o cara que está no Japão. Então, é isso aí, ó. Precisou, isso aí não veio. Eles não mandam pra gente de graça, assim, nós temos que fazer a nossa parte. Se você estudar, se você se dedicar àquilo lá, eles vão intuir você. Mas se a gente ficar todo mundo sentado, fala, plano espiritual, meus mentores, o que a gente precisa fazer para fazer celular? Eles vão falar, estuda, meu filho, estuda física, estuda matemática, vocês vão aprender ondas eletromagnéticas. Então, na infância da humanidade, a gente usa a cabeça para quê? Para pegar, lembra? Faz a flecha, a armadilha, a lança, né? Preocupado porque nós temos que comer. Não tinha supermercado, né? Não tinha friboi lá, vai lá comprar um pedaço do boi. Né? Lá você tinha que catar o boi. Então, a gente aplica a inteligência na procura de alimentos, dos meios de preservar das intempéries. Quando a gente é meio vagabundo, a gente ficava nas cavernas, que já estava pronta. É ou não é? Mas depois fala, caverna é ruim, é frio, é isso, não tem... Então aí nós começamos a botar a cabeça. Perceberam como é importante isso para poder inteligência for para funcionar? Se a gente tivesse todo mundo acomodado, não tinha mais nada. Não ia aparecer mais nada, ia estar lavando roupa no tanque ainda, rachando lenha para fazer um cafezinho. Pensa o que era fazer um cafezinho naquela época lá. Você chegava e falava para sua mãe, mãe, eu quero tomar um cafezinho. Ah, peraí, meu filho. Aí rachava a lenha, punha a lenha lá no fogão, ia no poço buscar água. Quando não tinha que torrar o café, fazer café era não era... Eu não era dessa época aí, mas eu já ouvi falar que era assim. Agora você vai lá no Nespresso, põe aquela coisinha lá, olha que milagre, né? Você pega aquela coisinha do Nespresso, põe lá, sai aquele cafezinho cremoso e tal. Mas aí precisa ter eletricidade, né? Senão, se tiver sem eletricidade, você pode ter a máquina, o cafezinho lá, que você não vai fazer nada. Muito bem. Então, o desejo constante de melhorar o impele à pesquisa dos meios de melhorar sua situação, levando às descobertas, invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Nossa, antes do carro, você imagina se a gente ainda estivesse dependendo de cavalo, cada um de nós veio com um cavalo, está aí fora. Como é que ia estar a hora que a gente saísse de lá, daqui, para pegar o cavalo? E o cavalo ia comer aonde? O que ele ia ficar pastando aí agora? Paralelepípedo? Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve e sua moral se depura. Esse está mais complicado, mas vai indo, né? Vai depurando. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. É voltando. Então lembra como era antes? O telefone, nossa, o telefone, então eu lembro daquele que a gente falava em discar o número. Né? Hoje você fala disco, não é mais discar, agora é digitar o número. E daqui a pouco nem precisa, você fala, quer falar com a Maria, já é assim, aí liga para a Maria, você não precisa nem falar nada, só falar o que você quer, não é? Além disso que eu falei para vocês, olha,
Será então que é importante ter reencarnação? Faz 1 hora que eu estou falando aqui para vocês só da reencarnação. Para que precisa ter reencarnação? Será que precisa? Então, se não tivesse, cada um vinha para cá e falava, não vai voltar mesmo, não quero nem saber, eu não vou fazer nada. Mas, na verdade, a gente vem colher, inclusive, aquilo que nós plantamos aqui. Nós vamos destruindo aí as fontes de água, nós vamos reencarnar aqui, às vezes, implorando água. Porque não adianta você pensa assim, isso aí é problema das outras gerações. Mas quem vai compor as outras gerações que virão no futuro? Nós. Não é inteligente? Fala a verdade. É uma coisa inteligente, né? É um programa impressionante. Então, o que mais que faz a reencarnação? Restabelecimento do equilíbrio mental. Então, um pouco nós já falamos aqui. Para eu poder me reequilibrar mentalmente, se eu fui um assassino, se eu cometi um monte de bobagem, eu tenho que vir aqui com o esquecimento, porque senão eu não suporto. Eu não vou conseguir ir para frente. Eu não vou conseguir nem ir para frente, nem ir para trás. Eu não vou para lugar nenhum. Você entendeu? Eu vou ficar lá remoendo aquilo que eu fiz com remorso, com isso, com aquilo, não vou para frente. Então eu tenho que voltar para cá, o esquecimento, começa tudo de novo, tal. Só que uma hora você vai acertar aquela conta, não pensa não, você pode não acertar nessa próxima, mas você vai acertar numa outra. Então, pelo esquecimento do passado, decorrente do bloqueio mental provocado pela matéria, permite-se ao espírito restabelecer a harmonia vibratória com outros em nova vida. Às vezes nós estamos recebendo aqui aqueles que nós matamos na vida anterior. Está vindo como seu filho. E está vindo como seu filho para você tratar bem dele, para você cuidar dele, para você amar. Cuidar daquele espírito que reencarnou ali, porque você é um devedor dele. Então é por isso que tem o esquecimento, porque se a gente lembrasse, um olha para a cara do outro, pronto. Agora, se você não cuidar bem na primeira infância, até os 7 anos, não cuidar bem até os 14. Daí para frente você perdeu a chance. Porque aí com 14 anos, na adolescência e tal, aí já mostra quem é. Aquele espírito já voltou com tudo. São lembranças inconscientes. Você não tem na cabeça por quê. Mas por isso que você tem simpatias e antipatias. Tem aqueles que você convive bem, que você gosta, que você é simpático a ele. E tem aqueles que você não pode nem olhar, que você é antipático a ele. Às vezes é por problemas lá de trás, que ainda não foram resolvidos. Então, como é importante os primeiros 7 anos, então, nossa, esse é mais importante. Depois dos 7 aos 14 já é mais complicadinho um pouquinho, mas ainda dá para você. Daí para frente já é meio complicado. Se você não foi bem naquela primeira fase, às vezes você vai ter problema. São aqueles adolescentes problema, né? Mas tem uma razão para tudo isso, hein? Viu? Tem uma razão para tudo isso. Então, dá a possibilidade de você restabelecer a harmonia vibratória com outros em nova vida. São os reencontros com o inimigo no seio da família consanguínea. Se eu tenho... Então, quando Cristo fala para amar os inimigos, e a pessoa não entende, fala, mas como que eu vou amar meu inimigo, né? Mas às vezes você está amando o inimigo assim,
que você recebeu como filho. Ai, meu filho faz tudo, tal. Ai. Você está amando o inimigo. Quando voltar todo mundo para lá, vai lembrar o que era antes, por isso que vai lembrar por que estava junto, o que você tinha feito. Mas aí, se você cuidou bem, né, teve empenho, conseguiu estabelecer uma amizade, uma simpatia com ele, vai resolver aquele problema. Bom, ele foi ruim lá, mas agora foi tão bom nessa. Você entendeu? Abranda o problema. Refazimento do corpo espiritual. O que é isso aí, refazimento do corpo espiritual? Então, como eu falei para vocês, nós temos o espírito, que é a parte inteligente. Espírito é inteligência. Matéria, seja na forma energia ou matéria, não tem inteligência. Então, o espírito é a parte inteligente. Então, temos uma parte inteligente aqui. Essa parte inteligente, nós estamos conversando de parte inteligente para parte inteligente, usando a matéria para isso. Tá? Muito bem. Então, eu tenho o espírito, eu tenho o corpo espiritual. O corpo espiritual, ele não é tão simples como a gente pode imaginar. Ele não é feito de uma coisa só. Da mesma maneira que esse aqui também não é feito de uma coisa só. Eu tenho músculo, eu tenho nervo, eu tenho osso. Eu tenho um monte de coisa compondo esse aqui. O outro também. O outro tem também vários corpos. Então nós temos um corpo causal, nós temos um corpo astral, causal, mental, emocional, mental superior, búdico. Então, se for sentimento, é veiculado nesse corpo. Se for inteligência, é vinculado no outro corpo. Sentimento, emoções, cada um tem. Aí, nós vamos ver isso aí depois com mais detalhes. Nós vamos começar a entender um pouquinho o que os orientais queriam dizer, né, com os 7 corpos, 7 chakras. Nós temos realmente isso. Vai chegar um dia, nós estamos evoluindo para isso aí, vai chegar um dia que nós vamos fazer uma ressonância magnética do corpo perispiritual. Você vai ver a aura do indivíduo inteirinha. Porque o corpo perispiritual, ele está dentro e fora desse aí, ele transcende, é como se fosse uma luz saindo de um abajur. A luz está lá dentro, mas ela sai para fora, não sai? Então nós temos a aura, os corpos, os sete chakras, a gente chama de centros de força no espiritismo. Então isso é uma realidade. E é como se fosse, então vou te dar o exemplo clássico, como se fosse uma cebola. O espírito, então, é revestido de várias camadas, como se fosse uma cebola. Sendo que as camadas mais grosseiras são as que estão para fora, que nem a cebola mesmo. Você vai cortando a cebola, ela vai ficando cada vez mais delicada lá para dentro. Então, à medida que nós formos fazendo esse trajeto evolutivo aqui, passando pelas várias fases, pelos vários mundos, pelas várias salas de aula, até chegar aqui em reinos angelicais, nós vamos perdendo esses corpos. De tal maneira que quando chegar aqui, não vai ter mais corpo nenhum. É o Espírito puro, é o Espírito Santo. Esse não tem mais corpo. É só inteligência que atua sobre a matéria. Então Cristo, para a gente entender que já tinha feito isso há muito tempo, já tinha feito esse curso há muito tempo em outro lugar, é óbvio, não foi aqui, pois ele participou da formação do sistema solar, do planeta Terra. Ele, para nascer aqui, teve que pôr todos os corpos que eu estou falando para vocês, para poder nascer aqui.
Então isso nós vamos ver depois com mais detalhes. Mas perceba, a coisa não é tão simples, a coisa é muito bonita, mas é uma coisa científica. Hoje nós fazemos palestras de física quântica e mediunidade e espiritualidade. As várias dimensões do universo, isso a ciência já está indo atrás disso. Então, quando eu deliberadamente estrago o meu corpo físico, no suicídio é o exemplo extremo, eu dou um tiro na cabeça, eu destruí não só o corpo material, mas também o corpo perispiritual, que é a forma que fez esse. Então agora, para pegar a época da Páscoa, como é que faz ovo de Páscoa? Você tem a forminha de plástico lá, não tem? Você pega a forminha, derrete o chocolate, joga lá. Agora pega a forminha, amassa ela e faz ovo de Páscoa depois. Então, quando a gente deliberadamente estraga o corpo que nós ganhamos, isso aqui nós temos que pensar assim, isso aqui foi um instrumento que foi dado para eu poder estar aqui aprendendo, fazendo o curso. É como se eu desse um notebook para cada um de vocês fazer o curso. E aí você pega e larga na chuva, joga. E aí fala para mim, estragou. Ah, não, pode deixar que eu vou dar um novinho para você. Tá bom. Então, se eu deliberadamente estrago, e não é só dando tiro na cabeça, não. É fumando a vida inteira, comendo além do que devia, bebendo, usando droga. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Muitos desses microcéfalos que estão nascendo hoje foram aqueles jovens que morreram de overdose, que estragaram a cabeça deles. Refazimento do corpo espiritual. Muitos são os exemplos de encarnações para refazimento do corpo espiritual, especialmente entre os suicidas. Então é um crime você falar para abortar, porque aquele espírito está reconstruindo o molde para as próximas encarnações. Se você matar ele lá, ele vai ter que voltar de novo para fazer isso, que a única maneira de refazer o que eu estraguei no perispírito é reencarnando. Então, que pena que o conhecimento... Aí a pessoa vem discutir aborto. Quando que pode abortar? Quando que o espírito entra no corpo? Um monte de bobagem que tem por aí, quando na realidade o espírito já existia muito antes. E aí, quando você vai reencarnar, que você tem que passar por um processo lá para esquecer tudo, para poder ter uma nova vida, a nova vida é uma nova chance que você está tendo. Quando aborta e você volta para lá, às vezes você fica revoltado. E aí você passa a atuar aqui em cima desse que não deixou você voltar. Porque já tinha ligação com ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?